10 fracassos mais brutais dos games. O que será o que é um fracasso? Esse vídeo é um vídeo de um mês atrás, então ele é atual, na teoria. Lista de jogos. Hoje nós vamos ver os 10 fracassos mais brutais da história dos videogames. Jogos que custaram centenas de milhões de dólares para ser feitos e simplesmente foram pro caralho. Jogos que ninguém se interessou e simplesmente afundaram no limbo, causando muitas demissões e fechamentos de estúdio. E a lista é grande, hein, galera? O que aconteceu com esses jogos? Por que eles fracassaram? Vocês vão perceber ao longo do vídeo que todos os jogos da lista tiveram algum alerta durante o desenvolvimento de que alguma coisa não ia bem e o jogo não ia fazer sucesso. E o mais bizarro dessa lista, galera, a maioria são jogos dos últimos anos. Curte o canal, galera? Deixa aquele like monstruoso, inscrito gigatônico já tá ligado e vamos lá. Vamos começar com o mais falado do momento, né, galera? Concord. Concord é considerado um dos maiores fracassos da história do... Pior que a chance de eu ter feito ad de vários jogos desse é muito alta. Porque essas empresas têm muito dinheiro e que tem dinheiro infinito mesmo. Ou porque teve algum investidor, ou porque é só uma empresa multimilionária. Eles realmente fazem um jogo e se o jogo não for bom, o jogo não tiver uma aderência boa, eles vão começar a contratar streamers e influenciadores pra jogar. E eu sou muito sincero com vocês. Eu já jogo um jogo ruim de graça. Pagando, então? Ah, meu amigo, vamos jogar. Pelo amor de Deus. Concord, isso aí eu nem joguei, mano. Eu só vi mesmo e não tava legal, não. Eu nem testei ele, apesar de que eu gostaria de ter testado, mas ele saiu tão rápido, não deu nem tempo de testar. Dos videogames, e eu acho que ele tá no pódio, tá? Eu tenho dúvidas se ele é o primeiro lugar, né? Porque as fontes do quanto esse jogo custou variam muito. Algumas fontes dizem na internet que o jogo custou 100 milhões de dólares, outras fontes calculam que o jogo pode ter custado na casa dos 200 milhões de dólares ao longo de 8 anos de Mano, empresta uma milha aí pro Magistrike ou não? 200 milhões de dólares nisso? Não é possível. Pô, o que os caras fizeram com o dinheiro? Eu queria ver a fonte disso. Esse é legal de ver essa fonte. Cadê a fonte? Desenvolvimento. Um custo absurdamente alto, digno de AAA brutal. Esse jogo tinha tudo pra ser um jogão, certo? Simplesmente jogaram 200 milhões de dólares na lata do lixo. Eu olho pra Concord e não consigo ver 100 milhões de dólares. Apesar dele ter um nível gráfico bom, a maioria dos jogadores apontou que o jogo tem uma gameplay extremamente genérica e a aparência do game também que chega a doer os olhos. É colorido com cores exageradamente saturadas e artificiais. E o design de personagem também bem estranho. Um Guardiões da... Não, assim, o que eu chuto, ficou muito tempo sendo desenvolvido e eles contrataram, entre aspas, os melhores, fecha aspas, devs do mundo. Aqueles caras que cobram infinitos dinheiro. E aí os caras ficaram anos e anos, entre aspas, trabalhando e aí deu o que deu. Só pode ser dessa maneira. Não faz sentido, pô. 200 milhões é muita grana, velho, de dólares. Da galáxia sem nenhum carisma. E é um jogo que qualquer gamer que batesse o olho perceberia que ele não é um jogo que tá muito legal, né? Ou até que daria pra se divertir, mas não no caso de AAA ou de custar 40 dólares. É claro que é normal os jogos falharem, mas esse jogo teve um investimento altíssimo e foi tirado do mercado menos de 2 semanas depois. Bizarro, não deu tempo nem de jogar, mano. Quando eu fui ver, já tinha saído já. Isso muita gente acredita que esse pode ter sido o maior flop da indústria dos games, ultrapassando um que a gente vai falar ao longo do vídeo aí. Próximo da lista, um jogo que fez Electronic Arts perder muito dinheiro. Immortals of Avian. Eu fiz ad desse jogo. Fontes da internet dizem que Immortals of Avian teve um custo de produção de 125 milhões de dólares para ser feito. 85 milhões para fazer o jogo e mais 40 milhões de marketing para divulgar o game. 40 milhões de marketing, me pagaram só aquilo? Devia ter pedido mais. Tô brincando, rapaziada. Mano, eu me diverti com esse jogo, sabia? Eu só não joguei depois. Mas não foi tão ruim não, mano. É que eu sou simples, né? Sou um cara simples. Foi só pro Yoda 40kk, tá louco? Vou mostrar o jogo pra galera. Immortals of Avian foi um jogo que não agradou nem a crítica e muito menos o público. Teve vendas extremamente baixas e é considerado um dos maiores flops da indústria de uma forma geral. O público não parece ter se interessado pelo jogo e pra piorar, o jogo estava sendo vendido a 70 dólares. Isso que é o foda, eu ia falar duas coisas, né, mano? Primeiro é isso, tá ligado? É muito caro o jogo, mano. Eu acho que tava tipo uns 400 conto Immortals. E aí, tipo, na hora que eu fui fazer o ad, os jodistas... A rapaziada que assiste minha live compra os jogos que eu jogo.
Sendo propaganda ou não. Por quê? Porque, sei lá, eu influencio eles, tá ligado? O jogo é uma merda, o jogo é muito ruim, os caras tá lá comprando, e foda-se, os caras jogam mesmo, e falam, aí, comprei esse jogo ruim por sua causa, Yoda. Tô viciado nessa porcaria por sua causa. Mas aí na hora que os caras iam ver o preço, caralho, Yoda, 500 conto esse jogo, pelo amor de Deus. E aí eu fazendo ad e os caras só reclamando no meu chat. 500 reais, vou fazer o quê? Fazer o quê? É muito caro. E além disso também, não tem um molho. Como assim um molho? Tipo, sabe, uma coisa diferente do jogo, uma coisa única. Eles tentaram pegar um pouco de tudo. É um jogo da hora, assim, tá ligado? É muito bonito, inclusive, mas é isso. Tipo, foi isso e acabou, tá ligado? Nada demais, assim. Eles contrataram atores. Aquela mulher, tá ligado? Aquela mulher que faz... ela é uma advogada da série Suits. Contrataram essa mulher pra ser uma das principais, personagem principal. Investiram muito, mas faltou... Eles investiram muito no jogo, só faltou investir no jogo, né? Na gameplay, né? O jogo teve um impacto gigantesco na Electronic Arts, simplesmente causando a demissão de metade do estúdio. Os jogadores até disseram que existem algumas coisas interessantes nesse game, de que ele é divertido até em alguns momentos, mas nada de um jogo grandioso, assim. É um jogo considerado bem mediano. Sim. O curioso é que esse jogo foi desenvolvido por um estúdio novo que aparentemente conseguiu um grande financiamento da Essa aí, ó. É famosa. Electronic Arts, aparentemente por ter alguns veteranos da indústria, mas foi um jogo que caiu no limbo do esquecimento e causou muito prejuízo. Há uns anos atrás, existia muita especulação sobre qual seria o próximo jogo da Rocksteady, um estúdio absurdamente aclamado pela série Arkham, por ter quase criado o gênero de jogos de heróis modernos e por ser copiado exaustivamente por outros estúdios. E também famosos pelo seu combate com aquele contra-ataque clássico do triângulo, que tem um monte de jogo de herói hoje em dia. E o estúdio então anunciou seu próximo jogo e o teaser do game, que hoje tá com 11 milhões de visualizações no YouTube, mostrando que havia muita expectativa e espera por um grande novo projeto do estúdio que revolucionou jogos de super-heróis. O jogo que seria Suicide Squad Kill the Justice. Mano, eu não consigo hypar jogo de super-herói. Eu não sei se é porque eu talvez não seja muito fã de super-herói. Por mais que eu assista a todos, porque a minha esposa adora, então a gente sempre vai nos cinemas. Eu acho muito legal as produções, as brigas. Mas eu não consigo hypar. Eu até joga, a gente até chegou a jogar. Eu joguei, eu gostei muito daquele jogo do Homem-Aranha, a gente platinou na live. Mas sei lá, eu não consigo, tipo. Não sei, parece que falta algo. Teve outro jogo que a gente gostou também, que jogou era tipo o Overwatch de super-herói. Eu esqueci. Só que você não podia colocar o nome de Batman, porque ele não era da Marvel. Eu queria botar o nick O Batman no jogo da Marvel lá. E não podia, porque Batman não era deles. Você não podia nem escrever, senão você tomava ban. Não. League. Jogo esse que teve um custo estimado de 200 milhões de dólares para ser feito. Mais de 1 bilhão de reais se traduzir para nossa moeda. Olha o tamanho do escopo do negócio. Mas também um estúdio aclamado, né, galera? Quem que não investir? A Warner abriu a carteira mesmo. O jogo lançou e infelizmente não agradou o público. Suicide Squad até vendeu bem por causa da expectativa em relação ao estúdio, mas foi detonado pelos jogadores e simplesmente acabou com a moral do game, o que derrubou as vendas imediatamente. O jogo não foi bem recebido pela crítica, mas pelos jogadores, meu amigo, os jogadores realmente detestaram esse game. É muito foda, porque, tipo assim, na teoria o jogo é bom. O problema é o hype e o que você promete pra comunidade, né? Porque, pô, parece que é um jogo da hora, bem feito, gráfico bom, jogabilidade legal, não tá lagado, eu acho, não tá bugado. Mas aí, mano, a expectativa, o hype que você cria em cima daquilo, bota o jogo pra vender lá caro, aí isso que ferra, né? O ponto é que muita gente esperava que a Rocksteady lançasse um jogo com modo história, campanha, e o jogo acabou se tornando um live service. Outro motivo, muitos fãs citaram que houve um certo desrespeito ao legado criado pela série Arkham, e principalmente que o jogo parece um monte de boneco genérico e não tem nada a ver com os jogos da série Arkham. Eita nós, hein? E eu concordo totalmente. O último Arkham Knight dá uma surra nesse Suicide Squad em todos os sentidos. Ele é melhor em tudo, eu não gosto nem de olhar para esse jogo. Em junho de 2020, um estúdio chamado Luminous Productions, ó que nome bonito, junto com a Square Enix, anunciou um projeto Square Enix só faz jogo bom, chamado Project Athia, um jogo de mundo aberto com elementos de RPG que chamou muito a atenção dos jogadores naquela época. O grande novo projeto da Square. Eu confesso que no primeiro trailer eu fiquei bem interessado no game, falei, nossa, parece interessante. O primeiro trailer realmente foi muito bom, parecia um jogo muito da hora. Porém, o tempo passou, o jogo acabou ganhando nome e os novos trailers que vieram foram deixando a galera meio desinteressada, né?
foi matando o hype do jogo. É mesmo. O nome do jogo seria Forspoken. Quanto mais informações de gameplay do jogo era liberada, mais o hype do jogo caía e mais a galera perdia o interesse. É uma coisa que eu nunca vi na indústria dos games. Quanto mais trailer, mais você perde o interesse. Começou parecendo legal e foi piorando. Quando... Cara, pior que foi exatamente assim. O primeiro trailer que eu vi desse jogo, eu falei, caralho, é o novo jogo na nova engine, tá ligado? Unreal 5, bagulho doido, vai ser muito foda, gameplay insana, né? Vamos voar, vamos... Começou a sair gameplay, eu falei, meu Deus. Unlucky. Marketing invertido? É. o jogo foi lançado, então, galera, o jogo foi detonado pelos jogadores. As pessoas citavam que o mundo aberto era vazio e genérico, a história era ruim, com diálogos pobres. Diálogos esses do jogo que, inclusive, acabaram sendo exaustivamente compartilhados na internet. O jogo não vendeu bem, a Square não comentou muito sobre o assunto, apenas disse que as vendas foram sem brilho e ofereceu um pouco de risco às finanças da empresa. A Square tem muita base na indústria também, né, galera? Segundo fontes, Forspoken teve um custo estimado de $100 milhões e entra pra lista como um dos maiores flops da indústria dos games. Um jogo que a indústria e a Square Enix quer esquecer, com certeza. Indo agora pra um título da Ubisoft, que provavelmente é o maior flop da história da Ubisoft. Pô, eu sei que a galera gosta de pegar a Ubisoft pra Cristo. Pô, mas esse jogo aí, faltou pouco pra ele ser zica, mano. É o... Qual é o nome? Os Skull and Bones. É sério, ele jogou bastante. Eu joguei acho que umas 15 horas, né? Forçado quase ali, né? Foi quase forçado. Eu tava tentando fazer ele ficar bom, mas não consegui. Cara, se tivesse algum cara ali pra falar, mano, vamos seguir a vibe do Sea of Thieves e vamos colocar o que o Sea of Thieves não tem. Que é a progressão. Mano, ia ser muito bom o jogo. Porque ia ter combate naval, ia ter combate terrestre, gameplay, PVP, PVE. Unlucky. Da indústria dos videogames. Skull and Bones. Skull and Bones foi um jogo anunciado em 2017 e traria a temática de pirataria. Temática essa que era... Eu sou muito fã de jogo de pirata, não adianta. Gosto muito. É um dos temas que eu mais gosto. Sim, esse é o jogo do meme que o dono da Ubisoft falou que ele não era AAA, ele era quadra A. Absurdamente aguardada da empresa Ubisoft por causa do aclamadíssimo Assassin's Creed Black Flag, que trouxe uma gameplay de piratas muito interessante e deixou muita gente com uma vontade de sequência daquele gameplay. Skull and Bones nasceu não apenas do desejo de uma sequência espiritual de Black Flag, mas segundo algumas fontes, ele nasceu como uma espécie de DLC daquele jogo, que posteriormente se tornou um jogo próprio. O jogo acabou enfrentando o inferno do desenvolvimento depois de 2017, depois do anúncio, com um monte de desenvolvedor tendo conflitos absurdos de ideia e de temática, o que levou ao seu atraso e, consequentemente, deixou o desenvolvimento Certeza que alguém deu a ideia lá dentro. A parada é, o dia que fizeram um jogo na pegada do Sea of Thieves, com uma mecânica parecida com o do Last Oasis, aí eu fui longe, né? Last Oasis é um survival de areia muito foda. De progressão, esse jogo ele vai rapar por um bom tempo. Pelo menos um aninho, 2, assim, os caras ganham uma grana e conseguem reinvestir no game. É claro que é um jogo que leva dinheiro e leva tempo pra fazer, mas, mano, tenho certeza que daria bom. Total que fez quase ele ser cancelado. E esse cancelamento não aconteceu porque, segundo a Kotaku dizia que tinha umas fontes que a Ubisoft tinha uma espécie de acordo com o governo de Singapura para desenvolver esse game. Eles não podiam parar de desenvolver. Que doideira. Segundo fontes, Skull and Bones custou aos cofres da de $200 milhões para ser feito. O jogo ia sair bom, né? Porque custou caro. Então, o jogo foi lançado e simplesmente não foi bem recebido pela crítica e foi detonado pelos jogadores. O ponto é que os jogadores apontaram que, em muitos quesitos, Skull and Bones perdia pra Assassin's Creed Black Flag em muitas coisas, sendo que era pra ser uma sequência. Muita gente, inclusive eu percebo isso, que a Ubisoft tava com a faca e o queijo na mão pra trazer esse jogo. Era só entregar um standalone de Black Flag. Mas pra maioria dos jogadores, eles entregaram uma experiência inferior, mas... Não era essa ideia deles depois. Não era essa a ideia. Eles podem ter começado com a ideia de fazer uma DLC do Black Flag, mas a ideia depois eles eram entregar um MMO, um jogo multiplayer aberto, mundo aberto, com um monte de gente, com um monte de pirata se matando e evoluindo o boneco e o navio. Mas no final, esse MMO, ele até tinha alguns elementos MMO, mas o servidor estava lagado, não tinha PVP, o seu personagem, o seu boneco, ele só servia pra buffar o seu navio na cidade, a cidade você não conseguia interagir com muita coisa, e basicamente você, entre aspas, era o seu navio. Ninguém se interessa tanto pra um jogo onde você é só um navio, tá ligado? Aí, enfim, eles tentaram entregar uma coisa, eu não consigo chegar nem perto do que eles queriam entregar.
E foi isso o jogo. Basicamente isso, tá ligado? Não tinha PVP? Tinha, mas tipo, era muito podre. Era tipo, você tinha que entrar num lugar específico pra tentar bater no cara. Tipo, era muito ruim, muito ruim. Era tipo, era um MMO sem elementos MMO, um Black Flag sem o Black Flag, um Sea of Thieves sem o Sea. Ficou sem pé nem cabeça, nada com nada, virou um Frankenstein a parada. E tinha um pouco de tudo e tudo de nada. Basicamente foi isso, tá ligado? Apenas em gameplay, mas quase que em gráfico, um jogo feito 10 anos depois. Tem um monte de comparativo dos dois jogos aí na internet. Ô, louco! No ano de 2019, surgiu a notícia de que a THQ Nordic estava desenvolvendo um novo jogo de Saints Row, que pegou a atenção de muita gente, já que Saints Row é uma franquia muito aclamada. O jogo então foi mostrado em 2021 na Gamescom, mostrando que o jogo seria um reboot da franquia, e o jogo já começou não agradando ninguém. Muita gente não gostou do tom do novo Saints Row e já no primeiro trailer deu uma derrubada monstruosa no hype que havia sobre o game. Eu tenho a impressão que o reboot de Saints Row morreu no primeiro trailer. Muita gente criticou muito a mudança de tom na franquia, os personagens, segundo os jogadores, não eram tão legais e carismáticos quanto os personagens do Saints Row antigo. Os sites, de uma forma geral, diz que Saints Row dividiu as opiniões, mas eu diria que a recepção foi negativa mesmo, muito antes do jogo lançar. Pela crítica, ele é considerado um jogo mediano, mas o público não aprovou o game. O jogo custou 100 milhões de dólares. Tudo 100, os caras gostam de chegar no 100, extremamente caro e não conseguiu recuperar esse lucro, obviamente, causando o fechamento do estúdio Volition, um estúdio com quase 30 anos de história, um dos maiores flops da indústria dos games. Agora que foi considerado um flop, mas que teve circunstâncias muito únicas dele. Two Human foi um jogo anunciado em 1999, há muito tempo atrás, que seria lançado para o primeiro PlayStation. O jogo, obviamente, não chegou ao primeiro PlayStation e entrou no inferno do desenvolvimento por vários anos, até que em 2005 o estúdio fez uma parceria para desenvolver o jogo para o Xbox 360. Estúdio que também tinha uma parceria com a Epic Games, porque eles estavam usando a engine deles, né, que na época era a Unreal Engine 3. O jogo passou por mais atrasos e foi finalmente lançado em 2008. Segundo fontes, o jogo teria custado entre 60 a 100 milhões de dólares para ser feito. O jogo em si não era 100, né? O que a galera tava esperando, né? Foi um jogo assim que considerado mediano tanto pelo público quanto pela crítica, mesmo tendo demorado tanto tempo para ser feito. Mas o que fez T-Human entrar nessa lista e fracassar e colocar o estúdio em maus lençóis foi que eles decidiram entrar em um processo contra a Epic Games, alegando falta de suporte deles. RS de dólares? A Epic Games então contra-atacou e resolveu processar o estúdio, meio que invertendo o processo, alegando um monte de coisa sobre o estúdio. E olhem só, a Epic Games venceu o processo. O estúdio foi obrigado a deletar tudo quanto era jogo que eles desenvolveram, inclusive o Two Human, que estavam na Unreal Engine, e pagar mais de 4 milhões de dólares, e sem jogo pra vender e tendo que pagar multa, causou o fechamento do estúdio. Agora um clássico. Como não falar do jogo que supostamente quase matou a indústria dos videogames? Quase que a gente não joga videogame hoje em dia por esse jogo. Quer dizer, acho que é meio exagerado isso, mas é dito como um jogo que causou o crash de 1983. O ET da Atari foi uma ideia de jogo feito para aproveitar o hype do filme ET, que naquela época tava explodindo, né? O filme do Steven Spielberg, que tava bombando. A Atari resolveu inventar de comprar os direitos do filme e, segundo fontes, a Atari chegou a pagar de 20 a 25 milhões de dólares na época para comprar os direitos. O ajuste da inflação daria algo em torno de 63 a 80 milhões de RS dólares de 2024. O jogo acabou meio que sendo desenvolvido às pressas para ser entregue no Natal daquele ano, e o resultado acabou sendo um jogo que não foi bem recebido. Na verdade, isso é sendo legal com o jogo, porque o ET da Atari é um jogo bem ruinzinho mesmo. O jogo vendeu bem na época por causa do hype do filme, mas teve um monte de cartucho devolvido porque o jogo não era bom, a jogabilidade era ruim, confusa e ainda para ajudar com vários problemas, causando um prejuízo gigantesco na Atari e causando um monte de coisa na indústria. Que doideira. O jogo sozinho. Por isso que eu falo, esse monte de jogo fracassando aí, galera, pode dar ruim pra indústria, pode causar um crash. Mas enfim, ET é citado geralmente em listas dos piores jogos já desenvolvidos na história, e também coloca ele como um dos maiores fracassos da indústria dos videogames. Bom, galera, tem alguns outros jogos que eu fiquei na dúvida se eu colocava nessa lista, mas eu acho que foi uma lista bem feita. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 mais pra frente, né? Mas aqui eu acho que estão os principais. Uma coisa curiosa sobre essa
lista é que vocês vão perceber, imagino que vocês perceberam que a maioria dos jogos da lista são jogos dos últimos anos, né? Tem muito jogo gigante fracassando na indústria, o que é um negócio meio doido, né? Mas enfim. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você... Legal. Deixa o like aqui, quem quiser seguir aí, eu vou deixar o link também na live. Uma pena, né, mano? Fico triste com isso. Mas a gente escolhe o que a gente planta, é ou não é?